Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal que sinceramente eu não estava planejando fazer, só que forças maiores me levaram a gravar esse vídeo. Hoje eu estou aqui para fazer uma pergunta muito importante para vocês, que é: vocês estão alimentando a máquina de odiar livros? Então, esse é um tema que já vem borbulhando na minha cabeça há algum tempo, sobre a plataforma YouTube, sobre a nossa comunidade Booktube e sobre como hoje em dia odiar livros está em alta. Eu não falo odiar livros no sentido de não gostar de ler, e sim odiar livros no sentido de não gostar de um livro e falar disso de forma completamente apaixonada, porém só falando disso. Eu vou explicar a minha linha de pensamento para vocês durante o decorrer do vídeo, que eu fiz um rascunho de um roteiro aqui e dividi em 3 partes para poder conversar com vocês. Eu espero de verdade que vocês me acompanhem. Porém, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushers para muito mais pessoas, e como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. E se aparecer a estrela do Super Hype para vocês, por favor, cliquem nela, porque isso vai estar ajudando bastante a esse produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok? Vamos parar de blá blá blá, porque o assunto pode ser longo. Espero ajudar que vocês gostem e continuem comigo até o final. Então, para começar essa nossa conversa, né, sobre a máquina de moer livros ou a máquina de odiar livros, e como o algoritmo da plataforma ele eleva esses conteúdos a ser muito mais difundido, porque é algo que as pessoas gostam de ver, eu preciso começar esse vídeo falando que sim, eu estou trazendo esses exemplos da comunidade americana, mas eu não sou exatamente o tipo de pessoa que gosta de importar pauta da comunidade americana para a comunidade brasileira, porque muitas das vezes a discussão que está acontecendo na bolha de lá, ela tem um reflexo diferente na bolha daqui. Para quem se lembra, alguns meses atrás teve toda uma discussão sobre se o BookTok estaria ou não matando a literatura, que foi uma discussão muito grande na comunidade americana e que eu acho que não cabia para a comunidade de livros brasileira, porque o leitor brasileiro é diferente do leitor americano. A difusão de livros nos Estados Unidos é muito diferente da difusão de livros no Brasil. E o papel do BookTok na comunidade leitora americana reflete sim de forma diferente na comunidade brasileira, porque não são equivalentes, sabe? Se você acha que são, é só ver a última pesquisa sobre o retrato do leitor brasileiro e você percebe que o retrato do leitor brasileiro não poderia ser mais distante do que o retrato do leitor americano, né? Então, importar essa pauta para o Brasil eu achei muito contraproducente, porque não faz sentido, desde o primeiro ponto, em que o leitor, a bolha brasileira, é infinitamente menor e mais frágil e completamente diferente, com seus problemas específicos do que a comunidade americana. Mas enfim, o que eu estou dizendo aqui é que não, eu não sou do tipo que gosta de portar pauta, porém eu percebo que esse comportamento que está muito difundido atualmente no Booktube americano está começando sim a vir para o Brasil. Pessoas já estão percebendo o segredo para que o vídeo seja mais visto, mais comentado, mais distribuído na plataforma e tal. E o segredo é falar mal de livros, né, constantemente, mostrar que tem muitas opiniões fortes, mesmo que de forma constante isso acabe perdendo um pouco do sentido, e isso eu vou falar mais para frente nessa nossa conversa, justamente por perceber que isso está sendo importado para a nossa comunidade brasileira, né, não apenas para quem produz, mas para quem assiste. Eu começo a achar perigoso, porque se cria exatamente essa máquina de odiar livros, e não odiar
por motivos plausíveis, mas odiar porque isso traz engajamento. Odiar porque isso traz comentários. Odiar porque isso faz com que o seu vídeo seja muito mais difundido pela plataforma, que mais pessoas cheguem no seu canal e no seu vídeo e vejam você falando sobre isso. E isso acaba se tornando um nicho por si só, porque sim, isso está acontecendo. Se você consome bastante canais de literatura aqui no YouTube, se você consome bastante BookTube, você vai perceber que desde o ano passado para cá vem sendo cada vez mais indicado nas recomendações pra gente vídeos de ensaios, vídeos de resenhas, onde basicamente a pessoa se coloca como alguém que odiou um livro específico. Em sua maioria, entre muitas aspas, são livros que são populares, são livros que são famosos no BookTok, livros que estão no hype, etc e tal. Mas aí, o que parece ser algo pontual, a gente acaba descobrindo que não é. E quando a gente entra em um canal, em 2 canais, em 3 canais, a gente acaba descobrindo que a pessoa está o tempo todo apenas falando mal de livros. Ela não fala sobre as suas recomendações, ela não fala sobre os livros que estão cativando ela não fala sobre os livros que são destaque para ela. Todo e qualquer vídeo que a pessoa está gravando é apenas para falar mal de livros, porque isso traz visualizações, isso traz respostas. E eu acho isso complicado. Enfim, eu acho que é sabido, né, que falar mal de qualquer coisa na internet traz engajamento, né? Você se posicionar contra qualquer coisa de forma rígida, com muita paixão sobre qualquer assunto na internet, vai trazer engajamento para a pessoa, né? Porém, a minha grande preocupação com relação ao universo dos livros é justamente quando todo mundo começa a ir nessa direção de só falar mal sobre livros e a gente começa a pensar, tá, e a partir de que momento a gente vai falar bem sobre os livros? A partir de que momento você vai dizer para mim quais são os livros que te conquistaram? A partir de qual momento você vai parar de dizer quais são os livros que trazem problemas para você e quais são os livros que de fato te conquistaram, que você achou bem escrito? E aí que tá, porque quando se começa a fazer tudo visando o algoritmo, esse tipo de questionamento vai sendo deixado para trás, porque a pessoa está sempre pensando o que os meus espectadores querem assistir. Eles querem assistir um vídeo falando mal de alguma coisa, de algum livro específico. E a pessoa fica fixa só nisso, e a pessoa vai estar sempre procurando um livro para achar defeito e não vai estar tendo tempo para ler aquilo que de fato acrescentaria algo para ela, sabe? Vai estar sempre lendo visando o conteúdo, mas nunca está lendo visando o seu próprio prazer, o seu próprio crescimento pessoal, o seu próprio conhecimento ou qualquer outra motivação que faz alguém ler um livro de forma positiva. Como eu falei, é cabível em qualquer outra bolha, em qualquer outro nicho, que falar mal de algo vai trazer resultado, né? Nas redes sociais, nas plataformas e tal, seja aqui no YouTube, seja na rede da dança, seja na rede da foto, seja nas redes de mensagem, em qualquer lugar, falar mal é visto como uma pessoa com personalidade, uma pessoa com coragem, uma pessoa sem papas na língua. E nem sempre é isso, porque se você está sempre falando mal dos livros, não é porque o seu senso de leitura é maior, é porque você está começando a procurar apenas livros para ler e para falar mal. E isso também é um problema, sabe? Por que você está se colocando nessa posição? Sim, a resposta é pelo público, mas aí a gente entra justamente nessa questão. Falar mal de livro significa que a pessoa está 100% sendo sincera com a pessoa do outro lado? Não. E eu vou falar isso de uma forma bem honesta. Então, essa segunda parte do vídeo é justamente para desmistificar essa ideia de que se a pessoa sempre aponta defeitos em uma leitura é porque ela é muito honesta, é porque ela é muito verdadeira, é porque ela é muito gente. E na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é porque aquele livro não é para ela. E a pessoa sabe disso desde o primeiro momento. E a pessoa se coloca nessa posição
de ler algo que sabe que não vai agradar ela, de ler algo que ela sabe que vai odiar no final, que vai encontrar mil defeitos, único e exclusivamente para atender uma demanda do público. E a partir do momento que a gente deixa de ler por prazer e começa a ler por demanda de público, o ato de ler começa a perder um pouco de sentido, sabe? Porque, vamos falar a verdade, assim, na grande maioria aqui, que a gente está aqui, eu me coloco nesse lugar, nós não somos críticos literários. Nós não estudamos sobre isso. Nós estamos aqui como leitores que estão falando sobre suas paixões, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Sim, as pessoas ganham dinheiro hoje em dia fazendo leitura. Um nicho dentro de um nicho muito pequeno? Sim, mas existem, a gente sabe disso. Porém, a grande maioria não faz isso. A grande maioria tenta sobreviver com o alcance que a plataforma dá para elas, né? E a partir do momento que a gente começa a deixar de ler aquilo que nos satisfaz para ler algo porque a gente sabe que aquilo vai trazer retorno, mesmo que a gente saiba que aquilo não vai acrescentar nada pra gente no final do dia, eu acho que isso perde a proposta do ato de ler em si. E eu falo isso muito sinceramente, sabe? Porque, querendo ou não, quando a gente começa um livro já sabendo que não vai gostar dele, é muito raro ele surpreender no final. Porque qualquer pessoa que tenha um hábito de leitura já há algum tempo sabe o que vai agradar em uma leitura e o que não vai agradar. Lê apenas o que está em alta, lê apenas aquilo que está sendo muito comentado, lê apenas aquilo que você sabe que não gosta, mas que outras pessoas gostam e que podem causar paixões com a sua opinião. É um ato de demanda, é um ato quase que capitalista. Que sim, a gente vive no mundo capitalista, mas será que a gente precisa importar isso até no momento das nossas leituras? Será que a gente precisa transformar as nossas leituras em um comportamento fabril, sabe? Existe uma palavra que quem me acompanha no Blue Sky sabe que eu odeio, que é a substituição da palavra saga ou da palavra série por franquia. Isso está sendo algo muito comum no cinema nos últimos anos, né? Substituir o termo série, o termo saga por franquia, algo industrial, algo completamente mercantil, algo completamente industrializado. E existem pessoas que tentam importar essa palavra para a literatura, né? Seja ela a popular ou não. E isso me irrita muito, porque é justamente esse comportamento de transformar o ato de ler, de transformar a arte em si em comércio, em produto, em um produto vazio. E isso me irrita muito, porque, querendo ou não, por mais que o livro seja um produto dentro do mercado literário, a gente sabe disso, né, de uma forma completamente não encantada, ter essa visão 100% crua de que livro é apenas um produto tira todo o prazer da leitura. E aí no fim do dia você está lendo por quê? Você está lendo para quê? Você está lendo para quem? Você está lendo para você ou você está lendo para um resultado imaginário que um vídeo produzido por você pode ou não trazer? E por isso que eu digo que não é uma verdade absoluta que a pessoa que sempre fala mal de um livro é uma pessoa extremamente sincera, porque a pessoa pode começar aquele livro sabendo que vai odiar aquele livro. A pessoa pode já estar preparada a não gostar daquele livro. A pauta dela pode ser toda construída ao redor da ideia de ela já começar aquela história, aquela leitura, sabendo que não vai gostar. Isso significa que todos os livros são bons? Que todos os livros são para todas as pessoas? Que todos os livros merecem ser recomendados? Não, gente. Vamos ser bem sinceros. Vão ter livros que a gente vai ler e a gente vai querer queimar. Essa é a verdade. Como qualquer outra paixão, a gente vai ter essa reação positiva ou negativa a uma história. Nem todos os livros que estão disponíveis no mundo são para a gente, no sentido mais pessoal. Não falo nem em sentido de se desafiar numa leitura mais difícil. Não estou falando nisso. Estou falando, no caso, no sentido mais básico mesmo, né? Vão ter livros que são feitos para a gente e vão ter livros que não são feitos para a gente. E se a gente está sempre se preparando para criar esse conteúdo de não ser agradado, com a língua pronta para falar tudo aquilo que tem de errado em uma história, a gente está deixando de ser justamente essa pessoa honesta, essa pessoa confiável que as pessoas estão achando
que a gente está sendo. Daí nós vamos estar sempre entregando reações pré-montadas, opiniões pré-montadas, concepções pré-montadas, porque é aquilo que o público espera. É aquilo que a pessoa do outro lado está torcendo para que aconteça, sabe? Porque olha só como essa pessoa fala a verdade. Mas aí, a partir do momento que a gente está criando um roteiro acerca de nossas próprias opiniões que ainda nem foram formadas, isso está longe de ser algo natural, isso está longe de ser algo genuíno, sabe? Por isso que eu falo que, por mais que pareça que falar mal de livros é algo muito difícil, eu vou falar para vocês, não é não. Na verdade, falar mal de livros é a coisa mais fácil do mundo, porque quando você não gosta de um livro, é muito fácil você destrinchar todos os pontos que não te agradaram naquela história. É muito mais fácil você chegar aqui, ter esse embasamento e falar, olha, eu não gostei por conta disso, disso, disso. Porque são situações, são narrativas, são contextos que não te agradam e que você tem uma carga, um embasamento para explicar o porquê. Você explicar o porquê gostou de um livro é muito mais difícil do que você explicar o porquê você não gostou de um livro. Porque quando a gente gosta, existem todos os outros pormenores que são muito mais subjetivos e inerentes a nós do que a outra pessoa que está assistindo. Falar que não gostou de algo é algo muito mais amplo, diferente de falar de algo que nos alcançou individualmente, como leitores, como os indivíduos, sabe? E por isso que eu falo que é uma falsa sensação de honestidade, de sinceridade, porque você falar dos pontos que não gostou é muito mais fácil do que você falar dos pontos que gostou e de convencer a outra pessoa do porquê que você gostou daqueles pontos. Eu falo isso justamente nesse ponto de estar aqui 15 anos tendo um canal no YouTube, um canal de livros no YouTube, né? E sempre pensando, quando eu gosto muito de livro, como eu vou expressar para as pessoas o quanto eu gostei, como eu vou tentar convencer as pessoas do quanto eu gostei, sem que aquilo fique raso, sem que aquilo seja algo frívolo. Porque falar do que a gente não gostou é muito fácil. Até mesmo em livros que a gente gostou, é muito mais fácil a gente encontrar aqueles pontos que a gente não gostou do que, de fato, aqueles pontos que a gente amou. Então, sim, se você acha que falar de livros de forma negativa é um ato de muita coragem, não é bem assim. E é a partir daqui que eu falo do ponto em que eu era conhecido como o hater. Pois sim, nesses 15 anos em que eu estou aqui com o canal Book Crushes, que originalmente se chamava Na Minha Estante, né, eu já tive esse ponto aonde eu era conhecido por não ser agradado por qualquer coisa. Onde as pessoas me chamavam de hater profissional. Esse é um apelido que eu tinha no antigo clube do livro aqui do bairro que eu participava, porque era muito provável que a leitura escolhida pelo clube não me agradasse do que de fato me agradasse. E vou falar pra vocês, isso não me deixava nem um pouco feliz, sendo bem sincero. Porém, com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o passar do amadurecimento das minhas leituras, no sentido de eu me conhecer quem eu sou como leitor, o que eu gosto, o que funciona para mim ou não, o que eu estou mais aberto a experimentar ou não, porque, né, existe também essa possibilidade, né, o que a gente está mais aberto a experimentar em uma leitura diferente ou não. Eu acabei percebendo que essa minha antiga fama de hater vinha justamente desse fato de que ou eu não estava escolhendo a minha leitura, como era o caso desse clube do livro em que eu participava, né? E aí eu lia por conta desse clube do livro e achava as leituras todas problemáticas porque não eram leituras feitas para mim e estava tudo bem, né? Eu poderia ter essas opiniões, mas de fato não era uma escolha minha. E também eu aprendi que nem todo hype é para mim. Eu aprendi que nem tudo aquilo que é conversado na internet, é recomendado na internet é para mim. E eu aprendi também a perceber que eu não tenho FOMO, né? O Fear of Missing Out. O medo de estar perdendo algum assunto. O FOMO, ele atinge o mundo das séries, ele atinge o mundo do cinema e ele atinge o mundo dos livros também, sabe? O movimento do hype, de todo mundo ler
aquele mesmo livro que está chamando muita atenção, que muitas pessoas estão recomendando, é justamente esse medo de estar perdendo o que está sendo comentado. Só que será que aquilo que está sendo comentado realmente é feito para você? Muito provavelmente, às vezes, não é não. A partir do momento em que eu percebi o que me motivava mais a ler, o que me agradava mais em uma sinopse, o que me chamava mais atenção em um livro, excluindo completamente se aquele livro estava sendo muito falado, se aquele livro estava no hype, se ele era lançamento, se ele ia ter adaptação, se ele era o livro que estava trazendo muitas visualizações para os seus criadores em um determinado momento, porque isso acontece também, né? Aquele livro que, se você coloca na capa do vídeo, se você coloca no título, vai atrair muitas pessoas. A partir do momento que eu percebi que eu poderia garimpar todas as possibilidades para encontrar algo que eu de fato queria ler, as leituras que me decepcionavam, as leituras que não me agradavam, foram diminuindo drasticamente. Às vezes, o melhor que a gente faz para nós mesmos é escolher não ler um livro que está sendo muito comentado. É pensar, eu acho que essa sinopse não é para mim, eu acho que essa história não é para mim, eu acho que a idade dos personagens vai acabar pesando para mim de uma forma negativa, sabe? Como eu já comentei para vocês ultimamente, que eu tenho diminuído o livro Jovem Adultos, porque eu sinto que, no momento que eu estou, a idade deles está sendo muito mais um negativo do que um positivo para mim, e isso não é justo com a própria leitura, com o próprio livro, porque isso é um problema meu, não é um problema do livro. A partir do momento que eu entendi que eu não tenho FOMO, né, esse medo de não estar por dentro do assunto do momento, a gente seleciona muito mais as leituras que a gente vai fazer. E quando a gente seleciona muito mais as leituras que vai fazer, e quando a gente começa a ler aqueles livros que de fato quer ler, as expectativas começam a ser ajustadas. Os livros começam a encontrar exatamente aquilo que a gente quer encontrar. Até mesmo nas experimentações. Até mesmo naqueles livros que a gente não imaginava que iria ler e acaba lendo. Seja um clássico, seja um livro de ficção contemporânea, qualquer coisa do tipo. E isso é muito libertador. Isso foi muito libertador para mim, sabe? Porque não é legal você estar sempre lendo algo que te deixa para baixo, algo que você olhe e não acha proveitoso de alguma forma, sabe? Algo que você só critique e não tem nada de positivo que você achou naquele tempo que passou com aquele livro. Porque ler deveria ser um prazer, ler deveria nos fazer crescer. E a partir do momento que a gente está sempre procurando aquele livro que a gente sabe que não vai acrescentar em nada pra gente, seja ele um livro de alta literatura ou não, a partir desse ponto que você realmente lê aquilo que você está procurando, a probabilidade de você não gostar daquilo que você está lendo é muito menor. É uma matemática tão simples. Mas ainda assim, em 2025, eu estou vindo aqui para conversar sobre isso, sabe? Porque, de fato, a partir do momento que a gente escolhe as leituras que a gente quer fazer, porque a gente quer fazer, e não porque está sendo comentado, e não porque está por dentro do assunto, e não porque é aquilo que os seus espectadores querem ver, o saldo se torna muito mais positivo. Isso não significa que a gente não vai encontrar nenhuma outra decepção. Vai diminuir o tamanho, mas a gente vai acabar encontrando decepção, é claro. Porém, o número vai diminuir muito, porque você vai estar evitando se colocar em uma posição em que você sabe que nada daquilo ali vai te agradar, e que você está fazendo aquilo por pura e simples criação de conteúdo. Quando a gente coloca essa mentalidade de que ler é uma criação de conteúdo, querendo ou não, a gente está alimentando a máquina, e uma dessas máquinas é justamente a máquina de odiar livros. Daí, do que vale você alimentar a máquina de odiar livros se no processo é você que está se esvaziando? Enfim, eu achei que esse vídeo seria muito menor do que ele realmente é. Eu achei que eu iria conversar de uma forma muito mais rápida com vocês por aqui, mas acabou que era um assunto que eu precisava de fato colocar para fora. Vamos conversar, porque, né, é para isso que serve o debate. Vamos conversar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não foi um vídeo que eu estava planejando fazer, mas acabou que eu precisei sentar e gravar. Espero que tenham me acompanhado até aqui.
pois aqui foi Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.